glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, aponta para o fato de que as estradas brasileiras estão em condições muito ruins. Diferentemente do aspecto literal, onde a estrada mais larga normalmente é a melhor e a mais segura, no sentido espiritual, no que diz respeito à vida cristã, o caminho estreito, a estrada mais apertada, essa sim é a melhor. Aliás, não é apenas a melhor, mas é a única certa e segura. Vamos nessa direção, vamos pensar um pouquinho nesse tema hoje com a sua companhia. Está no ar, Além dos Fatos. Já começando, compartilhando abraços para você. Vamos lá com o Manuel Adelson dos Santos, de Lençóis Paulista, São Paulo. Um abraço também para Aline Rodrigues, de Itabuna, na Bahia, terra boa. Já tive o privilégio de morar e trabalhar em Itabuna em 2 diferentes ocasiões. Um abraço para todo o povo Grapiúna. Um abraço também para o Sandro Manuel, de Timbaúba, na Paraíba. E ainda para a Rosária Bonfim, de Campo Largo, no Rio Grande do Sul. E você que está em casa, está aí na sua poltrona, ou quem sabe já está até deitado, né? Está na cama, ou em algum outro lugar, mas o fato é que agora está assistindo a Novo Tempo, está acompanhando Além dos Fatos. A gente agradece muito pelo seu carinho, pela sua audiência, por você preferir estar conosco, estar aqui no Canal da Esperança. Um grande abraço para você. Que o Senhor, por sua graça e bondade, continue iluminando e guiando a sua vida. Um convite muito especial. Olha aqui, na semana que vem, nós não teremos o programa Além dos Fatos. Mas é por uma causa boa, aliás, por uma causa ótima. É que na próxima semana, nós teremos aqui na Novo Tempo, no horário das 10 da noite, horário de Brasília, nós teremos uma programação super especial com o tema O Poder da Esperança. Esta semana especial será apresentada pelo pastor Luiz Gonçalves, do programa Arena do Futuro, com participação do quarteto Arautos do Rei. Não tenho dúvida de que será uma semana de bênçãos. Começa no domingo, dia 12, e vai até o sábado, 18. Então, de 12 a 18 de novembro, sempre no horário das 10 da noite, horário de Brasília, você vai acompanhar aqui na Novo Tempo a semana especial O Poder da Esperança. Compartilhe essa ideia com seus amigos, com seus parentes, seus vizinhos, fala para todo mundo aí, porque a semana que vem será muito especial aqui na Novo Tempo e a gente, é claro, conta sempre com a sua audiência. E eu quero oferecer um presente muito querido, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista que foi preparada para ajudar você na compreensão do livro sagrado, da Santa Bíblia. Ao estudar a revista Verdades para o Tempo do Fim, você vai compreender importantes temas da Bíblia. E, de fato, é presente. Se você pedir, a gente lhe manda e não vai lhe custar 1 centavo. Entre no blog do programa Além dos Fatos, que é novotempo.com/além dos fatos, e aí você vai preencher um rápido cadastro, a fim de que nós tenhamos informação, a fim de que nós tenhamos os seus dados. Ou então você pode pedir pelo telefone, ligando o 0 operadora 12 21 27 31 21 em horário comercial. Nossa equipe anota seus dados e a gente lhe envia a revista Verdades para o Tempo do Fim. Um maravilhoso estudo bíblico preparado com carinho para você. É só pedir e receber. Pois bem, as nossas estradas estão muito mal, hein? E o pior é que a gente sabe que essa realidade poderia ser bem diferente se nós tivéssemos administradores públicos mais eficientes e mais honestos, né?
se não houvesse tanta corrupção, tanta roubalheira, tanto desvio de verbas, de recursos públicos, certamente nós teríamos boas estradas como os países mais desenvolvidos do mundo têm. Mas, até que a gente alcance uma realidade melhor, o fato é que as coisas não estão nada fáceis. Confira a matéria. A pesquisa da CNT analisa só as estradas federais e estaduais pavimentadas, que representam apenas 12% da malha rodoviária brasileira. Dessas estradas, 58% apresentam algum tipo de problema. Resultado muito parecido com o do ano passado, que registrou problemas em 57% das rodovias. No estudo desse ano, 48% dos trechos avaliados têm pavimento considerado regular, ruim ou péssimo. Quase 52% apresentam algum problema de sinalização, como placas cobertas por mato ou pinturas de faixa apagadas. E quase 78% têm alguma falha na geometria da via, o que inclui a largura das faixas, acostamentos e curvas. O estado de São Paulo concentra a maior parte das rodovias consideradas ótimas. Essa aqui, a Rodovia dos Bandeirantes, é uma delas. Mas no resto do Brasil a situação é bem diferente. E essa má qualidade das estradas é reflexo da falta de investimento no setor. Para ter uma ideia, em 2015, o governo federal destinou pouco menos de 6 bilhões de reais às rodovias e gastou mais de 11 bilhões de reais só com acidentes na malha federal. Quase o dobro do dinheiro investido. Uma rodovia com pavimento em ordem, bem sinalizada, com todos os equipamentos de segurança, ela gera, obviamente, muito menos riscos para o usuário. Para o especialista, o sistema de concessões e a iniciativa privada adotado pelo estado de São Paulo não é viável na maioria das estradas do país. Se a rodovia passam lá 1.000, 2.000, 3.000 veículos por dia, te garanto que não é viável um pedágio. Você tem que pegar recurso nosso. O recurso não é do governo. O governo só arrecada via impostos, né? E aí dividir, olha, uma parte vai para saúde, educação, e nós vamos deixar X% para manutenção rodoviária. Mas isso teria que ser sagrado e ninguém mexesse. Essa pesquisa, cujo resultado tem sido apresentado nos diversos meios de comunicação durante esta semana, essa pesquisa relativa às estradas brasileiras, tem me feito pensar numa outra estrada, num outro caminho que a gente precisa conhecer bem e seguir por ele, se nós queremos realmente alcançar algo melhor. E é claro que eu estou pensando no caminho que nos dá acesso à vida eterna, a vitória final, a vitória gloriosa do povo de Deus. Mas antes da gente abrir a Bíblia e seguir nessa direção, eu quero orar com você pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, por Tua graça, Senhor, outra vez estamos aqui, com nosso coração agradecido por Tuas bênçãos. E te pedimos, Pai, ilumina nossa mente e nosso coração ao estudarmos Tua palavra, para que tenhamos o entendimento correto daquilo que Tu queres nos transmitir. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu já convido você para o texto do Evangelho de São Mateus. Se você tem a Bíblia, gosta de acompanhar aí na sua própria Bíblia, vamos ao Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14, são palavras conhecidas do nosso Senhor. Está escrito: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Estas palavras de Cristo fazem parte do seu famoso Sermão do Monte, um discurso maravilhoso feito pelo Senhor Jesus Cristo, cheio de significado, um discurso que apresenta um raciocínio assim muito lindo e muito profundo. Nesse contexto, Jesus faz um chamado, faz um convite e diz: entrai pela porta estreita. E aqui no texto há alusão a uma outra porta e um outro caminho, e é dito: largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque, diz Jesus, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Como eu disse há pouco, ao contrário do que acontece no sentido literal, porque quando a gente pensa em caminho, em estradas, quanto mais a estrada for larga, então ela torna-se, consequentemente, uma estrada mais segura e melhor. Mas no sentido espiritual, no que diz respeito à nossa direção para Deus, nossa direção para a vida eterna, no que diz respeito à vida cristã, nesse sentido, o caminho que realmente leva para Deus, leva para a eternidade, ele é apertado, ele é estreito, disse Jesus. Mas esse sim é que leva para a vida. E é evidente que é por isso que Jesus está nos convidando, para que nós entremos por essa porta estreita e sigamos por esse caminho apertado. Ele diz, olha, lá no final tem vida para você. Agora, se você optar pela estrada larga, pela porta espaçosa, então saiba que, lamentavelmente, você vai, no final, chegar à perdição. O desejo de Deus é que você e eu, nós todos tenhamos vida. E essa é a razão por que o Senhor nos chama para a porta estreita e para o caminho apertado. Você lembra que Jesus disse, está lá em João capítulo 10, verso 10, quando ele se apresenta como bom pastor, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O desejo de Deus é que nós tenhamos vida, e vida plena, vida eterna. E, aliás, eu já disse isso para você, a vida eterna será maravilhosa não apenas por ser eterna, por sua quantidade. Isto já é algo esplêndido, mas a vida eterna será maravilhosa também por sua qualidade. Oh, sim, nós teremos uma qualidade de existência completamente superior à realidade presente. Por isso, Jesus disse, entrem pela porta estreita e sigam pelo caminho apertado. É claro que quando Jesus diz essas palavras, eu creio que você entende, e as pessoas de modo geral entendem assim, que Jesus com isso está dizendo que para nós alcançarmos a vida eterna, que Ele veio nos oferecer, ou não é fácil. É mais fácil seguir na direção da perdição, por isso que Jesus diz que o caminho é espaçoso. E tanto é que é mais fácil esse caminho espaçoso, que Jesus diz que a maioria vai nessa direção. Porém, apenas uma minoria segue pelo caminho apertado, pela estrada apertada, porque, obviamente, esse caminho é o mais difícil. E aí? Por que o caminho de Deus é o mais difícil? Será que existe algum problema com o caminho do Senhor? Oh, claro que não. Eu já posso lhe assegurar com toda a convicção de que não há nenhum problema no caminho do Senhor. E você me dirá assim, pastor, se não tem problema no caminho do Senhor, então por que ele é o mais difícil? Ouça bem isso aqui. Não há problema no caminho do Senhor porque o caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é o caminho da bondade, é o caminho da pureza, é o caminho da santidade. Mas sabe por que ele é difícil para nós? Porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. Nós estamos marcados pelo pecado. Nós temos, de acordo com a Bíblia, e já nascemos assim, uma natureza degenerada, uma natureza caída, uma natureza inclinada para o mal. Enquanto o caminho do Senhor é perfeito, nós somos imperfeitos. Enquanto o caminho do Senhor é o caminho da bondade, nós somos maldosos. O caminho do Senhor é o caminho da pureza e nós somos impuros. O caminho do Senhor é sim o caminho da santidade e em nós o que existe é pecaminosidade. É por isso que o caminho do Senhor é difícil para nós. Repito, nenhum problema com o caminho do Senhor. O problema está em você, o problema está em mim. E olha, eu quero compartilhar com você hoje uma ideia. Eu penso que nós cristãos, todos nós, todos aqueles que professam o nome de Deus, nós temos sofrido uma séria tentação. Sim, nós todos temos sido vítimas de uma tentação muito intensa e muito forte. Sabe qual é? É de nós tentarmos mudar o caminho do Senhor para ficar mais fácil para a gente. Eu diria que nossa tentação é criarmos um caminho alternativo para o céu, para a vida eterna. Um caminho que não seja tão largo quanto o do mundo. Ou seja, eu penso que os cristãos, de modo geral, nós não somos tentados a abandonarmos completamente o caminho de Deus,
a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, eu penso que essa não é a nossa maior tentação, de largarmos por completo o caminho de Deus e cairmos lá no caminho largo e, como diz o povo, cairmos na gandaia, nos vícios e na promiscuidade, enfim, essa não é a nossa maior tentação. A maior tentação dos cristãos, como eu disse, é nós criarmos um caminho que não seja tão largo quanto do mundo, mas também não seja tão estreito quanto de Deus. Nossa tentação tem sido criarmos esse caminho alternativo. Muitos cristãos têm vivido um cristianismo segundo sua conveniência, segundo os seus pensamentos, e não segundo a palavra do Senhor, não segundo assim diz o Senhor. Precisamos pensar nesse assunto. Eu penso que muitos cristãos têm caído nessa tentação de viverem nesse caminho alternativo. Repito, não tão largo quanto do mundo, mas também não estreito quanto de Deus. E olha, precisamos saber que não existe nenhum outro caminho que leva para o céu, senão esse apresentado pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele diz ser um caminho apertado. Os que estão no caminho alternativo, eles estão tão perdidos quanto aqueles que estão no caminho largo. E talvez a situação deles seja ainda pior. Porque aqueles que estão no caminho largo, aqueles que estão completamente longe de Deus e dos valores cristãos, eles normalmente têm consciência de que assim estão vivendo. Mas aqueles que vivem no caminho alternativo, eles se iludem, eles enganam-se a si mesmos. Vivendo esse cristianismo conveniente, eles vivem uma situação de comodidade e eles acabam se iludindo, pensando que estão indo para a vida, quando em realidade não estão indo nessa direção. Eu quero compartilhar mais um texto com você. E agora nós vamos ao Evangelho de Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9. Eu disse Lucas, capítulo 9, nós vamos ao verso 23. Lucas, capítulo 9, verso 23. Está escrito assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu acho interessante quando Lucas diz que Jesus dizia a todos. Antes de dizer quais eram as palavras de Cristo, Lucas diz que Jesus costumava dizer isso a todos. Um detalhe, Lucas ele não andou com Cristo durante o seu ministério terrestre. Tudo o que Lucas escreveu a respeito de Jesus foi aquilo que ele ouviu de outras pessoas, de testemunhas oculares. E Lucas ele diz que procurou anotar todos os fatos relativos a Cristo, as palavras ditas por Cristo, para fazer a sua apresentação da forma mais fiel, mais correta possível. Quando Lucas diz que Jesus dizia a todos, eu imagino que ele tenha certamente ouvido essas palavras ditas por Cristo, sendo assim mencionadas por várias pessoas em diferentes lugares. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas e incultas, religiosas, não religiosas. Jesus deve ter dito isso em diferentes lugares, em diferentes momentos, para diferentes pessoas. E por que que Jesus insistia tanto? E o que é que Jesus queria tanto que as pessoas soubessem? Esse é o texto e eu releio para você. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você quer ser meu discípulo? Ok, está ótimo, tem lugar para você, pode vir. Mas lembre-se de uma coisa, você terá que negar-se a si mesmo e dia a dia tomar a sua cruz e me seguir. E aí, essa coisa de negar-se a si mesmo é fácil? Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, é como se ele estivesse dizendo: olha, se você é meu discípulo, e você é meu discípulo de verdade, quando sua vontade for diferente da minha, quando sua vontade entrar em conflito com a minha, então você terá que deixar de fazer sua vontade para fazer a minha, se você realmente é meu discípulo.
É isso que significa negue-se a si mesmo. Moleza? Tem nada de moleza, né? Dureza. Ou coisa chata, é quando a gente quer fazer uma coisa e alguém que tem autoridade sobre a gente diz que é para a gente fazer outra. Quando, por exemplo, você quer fazer algo e seu pai ou sua mãe diz, não, você não vai fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Você obedece, se você é um bom filho, se você é fiel à orientação do Senhor, você obedece seus pais. Mas a gente não gosta, não é? A gente fica chateado, porque nós queremos sempre fazer a nossa vontade. Jesus está dizendo assim, você é meu discípulo, ok. Quando sua vontade for diferente da minha, o meu discípulo faz a minha vontade. Negue-se a si mesmo. E Jesus disse assim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Como que dizendo, olha, a sua luta será diária. Não serão poucas as vezes em que a sua vontade vai se conflitar com a minha. Porém, você terá que deixar de fazer a sua para fazer a minha vontade. Por isso que Jesus diz, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é algo que machuca, que fere, que dói. Eu vejo Jesus dizendo assim, olha filho, na hora de deixar de fazer sua vontade para fazer a minha, vai ferir, vai doer, vai machucar você. Mas é assim que funciona. Dia a dia, tome a sua cruz, diz Jesus, e siga-me. Você compreende porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado? Ele está exatamente dizendo que não é fácil, que não é simples viver para fazer a vontade de Deus. E talvez você esteja me assistindo agora e pensando, mas o Senhor é muito duro, muito autoritário. Ele está dizendo, olha, se você é meu discípulo, tem que fazer minha vontade, não a sua. Assim que funciona. Parece muito duro, muito autoritário, não é? Mas acredite, na verdade, tudo que o Senhor está querendo é nos livrar, é nos salvar da própria morte. Porque se você viver segundo sua cabeça, sua vontade e não a vontade de Deus, a sua cabeça, a sua vontade lhe levarão para a morte. Porque nós temos uma natureza degenerada, pecaminosa, que nos separa de Deus e nos leva à morte. Quando você deixa de fazer sua vontade para fazer a vontade de Deus, então você está tendo uma atitude sábia, porque a vontade de Deus vai sempre levar a você e a mim para a vida. E esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos vida. Eu quero compartilhar com você ainda uma ideia. Eu penso que hoje se prega muito um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem transformação, sem santificação. É por isso que se vê uma igreja sem Bíblia, uma igreja sem conhecimento, uma igreja sem conversão, sem compromisso com a verdade, uma igreja sem fidelidade a Deus. E, consequentemente, nós vivemos hoje um cristianismo sem poder, sem vida e sem vitória. Que pena que, apesar do evangelho estar sendo muito pregado pelo mundo afora, há uma pregação muito incompleta e não raras vezes ilusória. A ideia de que quando você resolve seguir o Senhor Jesus Cristo, sua vida vira um mar de rosas. E fica tudo muito fácil. E você só prospera em todos os sentidos. Você só tem alegria, só tem realizações, não está sujeito a frustrações, a decepções, a problemas, a dificuldades, a reveses. Cuidado. Essa é uma pregação ilusória. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca iludiu os seus seguidores. Pelo contrário, Jesus fala de porta estreita e caminho apertado. Jesus fala de necessidade de renunciar-se a si mesmo, renunciar à sua própria vontade. E ele diz que isto é uma cruz que a gente tem que carregar, que isso nos machuca, nos fere, que isso dói. Mas é assim, se é meu discípulo, diz Cristo, é assim que funciona. Mas olha, claro que eu não estou aqui para iludir você, mas também não quero desanimá-lo. Apesar do caminho de Deus ser difícil para você e para mim, é possível segui-lo, sim. É possível andar por ele até a vitória final, até a vitória completa. Por isso que Jesus diz, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se Cristo estivesse dizendo assim, olha, eu vou à frente e você vem logo atrás, mas você vem pertinho de mim, você não tira seus olhos de mim. Eu não sei se você em algum momento já seguiu alguém. Por exemplo, no trânsito,
Talvez você queria ir a um determinado lugar e um amigo seu conhecia o caminho, então esse seu amigo foi à frente lá com o carro dele e você foi seguindo o carro dele. Eu já passei por isso mais de uma vez, talvez você também. Quando a gente está seguindo alguém, a gente não pode tirar os olhos dessa pessoa, né? No caso do carro dessa pessoa, quanto mais próximo a gente estiver dele, melhor. Porque se você perdê-lo de vista, então você se perde. Quando Jesus diz assim, siga-me, ele está dizendo, coloca seus olhos em mim, não tira seus olhos de mim. Venha o mais próximo que você puder. Eu vou abrir o caminho para você passar. Eu vou orientar o caminho para que você possa me seguir. E se você me seguir, a sua vitória será certa. Assim como eu venci, você também vai vencer. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, é verdade, no momento da cruz. A gente não pode se iludir. É hora de nós lutarmos contra a nossa própria natureza, contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade, que não raras vezes se conflita com a vontade de Deus. Mas eu quero lhe dizer que vai chegar o momento quando o Senhor vai trocar nossa cruz pela coroa. Oh, sim, vai chegar o momento quando o combate vai terminar, a luta vai acabar, luta contra a nossa própria natureza inferior. Deus vai tirar essa natureza de nós. A guerra chegará ao final e a vitória será do Senhor e dos seus filhos. Nesse momento, o Senhor estará trocando a cruz pela coroa e nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Que Deus continue lhe abençoando, guiando sua vida, orientando todos os seus caminhos. Permaneça firme em Deus. Não se iluda pensando que o caminho é fácil, mas também não se desanime pensando que é impossível, porque no Senhor nós temos vitória e a nossa vitória no Senhor é plena, é completa, é definitiva. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, porque Tu és maravilhoso. Tu não iludes os Teus filhos, Pai, mas também com o Teu poder, com a obra do Teu Espírito em nossa vida, Tu nos capacitas, para que apesar das dificuldades da caminhada, nós cheguemos ao final e tenhamos vitória plena. Eu te peço, Pai, fortalece e abençoa todos os Teus filhinhos que agora oram comigo, para que nenhum de nós desista, para que todos permaneçamos no caminho apertado, até que tenhamos vida plena no Senhor Jesus Cristo. Em nome desse Cristo amado que nós oramos. Amém. Amém, amém. Graças a Deus por mais um Além dos Fatos. E eu lhe agradeço muito por sua companhia. E mantenha sempre com você o que está escrito, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fique com Deus e permaneça no caminho do Senhor até a vitória completa. Um abraço, tchau.